Fala galera, muito bem-vindos aí ao canal iDeveloper Brasil. Então, já vamos falando de Java já. Esse aqui é o segundo vídeo aí da série de leitura de arquivo de Java básico, tá? Como a gente viu aí no último vídeo, a nossa média de tempo de leitura foi de 562 milissegundos aí aproximadamente, com aquela primeira forma de fazer leitura de arquivo. Então, vou executar aqui mais uma vez para a gente continuar aí acompanhando. Se você caiu nesse vídeo aqui, te recomendo que vá lá no primeiro vídeo, tá? Onde eu vou criando aí a estrutura todinha para começar a fazer essa leitura de arquivo, a criação do arquivo, os comandos utilizados para criar as 20 mil linhas desse arquivo, beleza? E aí depois você cai para cá que a gente está te aguardando por aqui, beleza? Então vamos lá, galera. Falei que essa primeira forma não foi uma forma muito eficiente, né? A gente viu aí que dura quase meio segundo nesse formato aqui mais otimizado nesse tipo de algoritmo. O que eu quero fazer com você aqui, ó? Nós vamos voltar aqui no método main, a gente vai comentar a linha 14 aqui, vou duplicar. Eu percebi também que eu utilizei um monte de atalhos aqui e eu vou, à medida que eu for utilizando o atalho, eu vou falando para você também, ok? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Para comentar, Ctrl/, e ele também serve para descomentar, beleza? Eu dupliquei a linha aqui, como? Ctrl+D, ok? Ctrl+D duplica a linha. Então, o que eu estou utilizando é para o padrão genome, tá? Quando você for no keymap desse arquivo, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui o seguinte, Ctrl+Alt+S. Tá? Ctrl+Alt+S, keymap. Você vai ver que aqui ele vai ter algumas formas, tá? Já alguns padrões mapeados aqui de atalhos. Então você vai escolher o que for melhor para você, o que mais te agrada, de acordo com o que você estiver usando. Como eu estou utilizando aqui Fedora com Genome, eu estou utilizando aqui o padrão do Genome. Assim ele evita alguns conflitos, né, de atalhos do teu sistema com a IDE, tá? Então, o que eu estou te explicando aqui está baseado no Genome. Você pode ir procurando aqui, vendo algumas formas de utilizar esses recursos, tá? Então, vamos lá. Ctrl+D para duplicar, read file 2. Ele não existe. Alt+Enter. Create method, beleza? Aí ele já criou aqui a estrutura do read file para a gente, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai jogar basicamente aqui essa mesma estrutura, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Copia aqui, ó, do try a try. Então, para não ter erro aí de chave, tá? Coloca o seu cursor em cima do try, Ctrl+W uma vez, duas vezes, tá? E aí, a gente está copiando aqui só o conteúdo, já que eu tenho essa chave aqui. Se eu fizer mais o Ctrl+W, ele vai pegar o conteúdo do método. Não é o que eu quero, tá? Eu quero só o conteúdo aqui interno, tá? E não as chaves do método. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? O que a gente vai mudar? A mudança aqui que eu vou utilizar vai ser o recurso que é o mais indicado você fazer leitura, que é ter um buffer para fazer essa leitura do arquivo. Então, vamos lá, vou criar aqui um array de byte, tá? Que vai ser o meu buffer. E eu vou startar esse buffer aqui com um tamanho de 1024 bytes, ok? Ou seja, 1 KB. Dá para colocar mais, pode fazer mais, aí você pode ir avaliando, ver como vai se comportar melhor o teu sistema, tá? Vou fazer aqui com 1024, 1 KB, e aí esse int read aqui, ele pode ficar aqui, tá? Só que aí o que vai mudar? Eu vou passar o buffer aqui no meu método read. O que ele vai fazer? Ele vai ler todo o conteúdo, né, até encher o meu buffer. Então ele vai ler 1024 bytes, vai jogar aqui dentro. O total que ele conseguiu ler e escrever dentro do buffer é o que o read vai retornar aqui. Não retorna mais o byte, mas sim o total que ele conseguiu ler. E o princípio aqui vai ser o mesmo, tá? Ele, quando não tiver mais nada para ler, ele vai retornar -1. Então eu posso manter aqui esse algoritmo. Só que agora a forma de escrever não vai ser mais dessa forma, porque o read aqui ele não contém mais os meus bytes, mas sim o meu buffer. Então o que a gente vai fazer? O método write, tá? Ele já tem uma forma de lidar com isso, com o buffer. Então a gente vai selecionar essa opção aqui de byte buffer e você vai observar que ele tem dois parâmetros e eu vou explicar o que são esses dois parâmetros, ok?
Então, para alimentar o primeiro parâmetro vai ser o valor zero e o segundo vai ser o total lido, tá? Feito isso, aqui eu preciso do buffer, não o read. Feito isso, o meu método 2 já está implementado, tá? Vamos dar uma executada e eu vou explicar a você exatamente o que isso aqui está fazendo. Então vamos lá. Eu vou digitar aqui o Shift F10, porque eu já tinha executado anteriormente esse método. Então ele repete o que foi executado anterior, com Shift F10. E você já vê aqui a diferença absurda de tempo. Eu caí de 500 para 8 milissegundos na leitura do mesmo arquivo, tá? Aqui ainda é o mesmo arquivo, ó, tmp count. Então, vamos executar mais uma vez, ó. 27. Mais uma vez, 15. Então, a gente vê aí uma queda de 500 para 8, 15, 7 segundos, tá? Então, esse método aqui, assim, no meu ver, ele é um dos mais eficientes, tá? Ele, claro, tem um pouquinho mais de linha para se escrever, mas ele é muito mais eficiente a nível de performance aí para o teu programa. Então, eu vou fazer outras formas que ele é melhor de escrever, fica com menos linhas, porém, galera, sem dúvida, esse daqui é o método mais eficiente, tá? Dos testes aqui que eu já fiz, tá? Então, vamos lá. Quero explicar para você o que acontece aqui. Vamos explicar esse algoritmo. Então, eu tenho um buffer aqui criado de 1024 bytes, ok? 1 KB. Quando eu passo o buffer para cá, o read internamente ele vai colocar cada byte lido dentro desse buffer, até preencher os 1024 espaços, ok? Quando ele terminar de ler, ele vai dizer o seguinte, ó, consegui ler 1024 bytes aqui nesse ponto. E aí ele vai vir escrever para cá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever do buffer, ele vai começar no zero, aqui é o offset, né? Ou seja, o quanto que eu quero, a partir de onde eu quero ler, é isso que eu estou dizendo para ele, ó, quero ler a partir da posição zero. Se eu quisesse ler a partir da posição 100, eu colocaria 100 aqui, ele ia ler da 100 até a quantidade aqui que eu passei para ele, que foi 1024, tá? Então, como o nosso objetivo é sempre ler do início do buffer, então por isso está esse zero fixo aqui. E esse cara ele varia à medida que ele vai percorrendo. Para você entender melhor, eu vou mostrar aqui para você aqui, fazer uns desenhos aqui, tá? Vamos começar criando aqui algo que represente um array, ok? Eu tenho aqui 5, vamos supor aqui que eu tenho, ele leu aqui. E agora eu vou duplicar esse cara. Isso aqui representa então representa aqui a nossa primeira iteração, né? Vamos lá dizer que ele tenha 8 bytes, tá? Então 5 bytes lido e 8 bytes aqui vai terminar. Mas o meu buffer aqui, o tamanho do meu buffer é de 5, perfeito? Então o que vai acontecer, galera? A gente vai ver o seguinte, deixa eu mudar a cor aqui, que vai representar aqui as alterações, tá? Então, por que a gente precisa ler daquela forma e não passa o byte inteiro para ler logo de uma vez? Por quê? Na primeira volta ele leu e preencheu tudo, né? Porque ele tem 8, preencheu aqui 5, então passei ele de 0 até o total lido 5. Na parte de baixo aqui, vamos dizer que agora, como são 8 bytes o arquivo, ele vai ler só mais 3. Porém, aquele buffer ele vai estar sujo aqui no final, ele não vai estar mais vazio. Por isso eu não posso ler ele todo quando for a última volta. Então, como ele vai ler 3 arquivos, o que vai acontecer? Ele vai dizer que ele leu, né, ele vai dizer que leu o total de 3, e aí ele vai ler de 0 a 3, né? O que vai ser perfeito para a gente, já que, feito isso, né, ele vai ler até esses caras aqui. Esse resto aqui que é lixo, a gente não vai trazer para dentro da nossa impressão do nosso arquivo. Então, por isso é que a gente lê daquela forma. Então, de 0, na primeira volta ele vai ler de 0, vai retornar 5, vai ler os 5. Na segunda volta, como eram 8, ele vai ler de 0, como ele retornou 3 de leitura, até esses 3 aqui que foram os que foram modificados, né? Então, Então aqui vai estar diferente nessa leitura, e aqui, como ele não vai tocar nesses caras, ele vai estar com aquele formato antigo, beleza? Então
é isso que esse cara está fazendo. Então, galera, esse aqui é uma outra forma de fazer essa leitura de arquivo, perfeito? E essa forma aqui é a forma assim que é mais eficiente. E é isso aí, galera. Então, muito obrigado e aí até o próximo vídeo. Valeu!